Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao quarto capítulo do tema asa. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Vamos ver a definição de asa, estrutura, quantidade, localização, fixação e forma. A definição de asa é a finalidade de produzir a sustentação necessária ao voo e armazenar o combustível. Então, como nós estamos trabalhando em relação aos aeródinos, a asa, nesse caso, é uma asa fixa, na imagem que nós estamos vendo dessa aeronave. Se fosse um helicóptero, seria a sustentação produzida numa asa rotativa, uma superfície móvel. Logicamente, no helicóptero não vai ser armazenado combustível, mas na aeronave, no avião, por ele ter uma estrutura maior e fixa, pode ter algumas aeronaves a qual vai ser armazenado na asa. A distância entre a ponta de uma asa a outra dá-se o nome de envergadura. Então, quanto maior for a distância entre a ponta de uma asa em relação à outra, maior será a sua envergadura. Com relação à estrutura, nós teremos representados pelas letras alfa, longarina, bravo, nervuras, charlie, montantes e delta, tirantes. A gente vai verificar os conceitos de cada uma que está sendo exposta. A estrutura longarina são os principais elementos estruturais de uma asa. Eles são os reforçadores, é o que vai te trazer mais reforço, mais força para a asa, estendendo-se da raiz às pontas. Então, da mesma forma que as longarinas são reforçadores para a fuselagem, na asa ela vai ser levada para este princípio. As nervuras dão um formato aerodinâmico à asa e transmitem os esforços aerodinâmicos do revestimento para a longarina. Então as nervuras, além de dar esse formato aerodinâmico da asa, ou seja, a gente verificar a asa em corte, ela vai ser responsável em transmitir esses esforços aerodinâmicos que estão sendo aplicados sobre a asa, passando do revestimento para a estrutura que reforça essa asa, que é a longarina. Os montantes são situados ao lado das nervuras, entre as longarinas. Estes elementos estruturais suportam esforços de compressão. Então os montantes eles vão estar entre as nervuras e longarinas e vão suportar o esforço de compressão. E o que é a compressão? A compressão nada mais nada menos vai ser a força que vai diminuir o tamanho de um objeto. Então, nesse caso, os montantes vão ser responsáveis em suportar esse esforço exercido pela pressão atmosférica. Os tirantes são cabos de aço esticados em diagonal e suportam esforços de tração. E o que é o esforço de tração? É justamente uma força que vai aumentar o tamanho de um objeto. É como se fosse um cabo de força. Então, a corda que está sendo puxada de uma ponta e uma outra força puxando o outro lado da ponta dessa corda gera essa tração, aumentando de tamanho. Então, os tirantes vão ser responsáveis, que é essa força que a pressão atmosférica está agindo na estrutura. Então veja nas imagens alguns destaques. Então nós temos as nervuras, que vão dar esse formato aerodinâmico. Nós temos a longarina, a gente está vendo na imagem ao lado esquerdo, longarina dianteira e longarina traseira. Logicamente que aqui o tamanho do projeto vai ser condizente ao tamanho dessa longarina, ou a quantidade dessas longarinas. Então uma asa muito maior vai ter uma quantidade de longarinas correspondentes.
uma asa menor vai ter uma quantidade de longarinas correspondentes ao tamanho. Ao lado direito, nós temos algumas cores que destacam. Então nós temos os tirantes, que é justamente a estrutura na diagonal, que vai suportar os esforços de tração. Nós temos as longarinas, que vai ser a estrutura principal, que vai estar fixada na raiz da fuselagem, e ela vai até a ponta dessa asa. Nós temos a nervura, que vai dar o formato aerodinâmico, e nós temos os montantes, que vão estar entre as longarinas e nervuras, suportando os esforços de compressão. Uma outra imagem esclarecedora, então nós temos as longarinas e nós temos as nervuras. Com relação à quantidade, ela vai estar relacionada ao número de asas, e os aviões podem ser monoplanos, biplanos, triplanos ou multiplanos. O que precisa ficar bem claro é o seguinte: quando a gente olha para essa imagem, quantas asas nós estamos vendo na imagem ao lado esquerdo, classificado como monoplano? Então, quando a gente olha, normalmente a gente fala: esta aeronave possui 2 asas. Mas, na verdade, isso é uma afirmação errônea. Por quê? Porque o que vale é o plano dessa asa. Então, veja, é um plano de asa que está sendo dividido pela fuselagem. Tanto que uma porção dessa asa está fixada ao lado direito da fuselagem e a outra porção da asa está fixada ao lado esquerdo da fuselagem. Nesse caso, é um plano de asa. Isso fica claro quando a gente olha para a imagem do lado direito, que é o biplano, nós teremos um plano na parte superior e um outro plano na parte inferior. E veja que o plano da asa na parte inferior, ela está sendo dividida em 2 partes. Uma parte está fixada ao lado direito e a outra parte está fixada ao lado esquerdo da fuselagem. Já o plano de asa superior é uma estrutura completa. Nesse caso, essa aeronave possui 2 asas. No triplano, segue a mesma linha de raciocínio. Veja que nós temos 3 planos de asa, 3 asas. Ou multiplano, que são 4 asas para cima. Nesse caso, nós temos 4 planos de asa. Quanto à localização da asa na fuselagem, os aviões podem ser de asa baixa, média, alta ou parasol. Então, como essa asa está sendo fixada na fuselagem? Ao lado esquerdo, nós temos uma asa monoplano baixa. Nesse caso, o monoplano está fixado na parte inferior da fuselagem. Ao lado direito, nós temos um monoplano médio, ou seja, está fixado na parte média da fuselagem. Ao lado esquerdo, nós temos um monoplano de asa alta, ou monoplano alto. Está situado na parte superior da fuselagem, fixado na fuselagem. Ao lado direito, nós temos a asa parasol, que também está na parte superior da fuselagem. Qual é a grande diferença que nós temos entre asa alta e asa parasol? É a fixação. Então veja que na asa alta, a fixação está diretamente na fuselagem. Na asa parasol, existe uma estrutura vertical que eleva a posição da asa e aí sim, esse plano está fixado nessa estrutura e não na fuselagem. Uma outra imagem para facilitar o entendimento. Então, asa baixa, asa média, asa alta e asa parasol. Quanto à fixação, as asas podem ser do tipo cantilever ou semi-cantilever. Então, quando nós falamos que a asa possui semi-cantilever, a fixação é semi-cantilever, será uma estrutura que vai se chamar de suporte, estais ou montantes. Então veja, nós temos ao lado esquerdo uma estrutura de monoplano
de asa alta, cantilever. Ao lado direito, nós temos uma estrutura monoplana, asa alta, semi-cantilever. Então, qual é a diferença entre essas duas fixações? Veja que no lado direito, nós temos essa estrutura na diagonal, fixando a fuselagem com a parte de baixo da estrutura da asa. Então, quando nós verificarmos que existe uma aeronave com esse tipo de fixação, ela vai ser classificada como asa semi-cantilever. Ao lado esquerdo, não existe essa estrutura. Então, nesse caso, a fixação é cantilever. Uma outra imagem para facilitar. Então, asa cantilever não vai suporte. Asa semi-cantilever tem essa fixação pelo suporte. Quanto à forma, as asas podem ser retangulares, trapezoidais, elípticas, delta, enflechadas, entre outros tipos de formato da asa. Então veja, nós temos o formato retangular, representado ao lado esquerdo. Nós temos uma asa trapezoidal, o formato dessa asa semelhante a um trapézio. Nós temos a elíptica, que é uma asa oval. Nós temos a delta. E nós temos a enflechada, que ele tem esse formato de flecha. Com isso, finalizamos o nosso quarto capítulo. Até a próxima!